uma mulher, do alto escalão. E diz o livro dos Atos dos Apóstolos que essa mulher se converteu. Ela, apesar de importante que era, ela deixou a sua importância e ela se converteu a Deus. E ela disse para São Paulo: se você me julga uma fiel no Senhor, eu te peço, passa uns dias na minha casa. E São Paulo foi, gente. Eu acho que São Paulo nunca foi tão bem tratado na vida dele. Imagina São Paulo na casa de Lídia. Uma outra conversão que aconteceu ali na cidade de Filipos foi quando São Paulo foi preso. Ele tinha arrancado um espírito de adivinhação de uma menina lá. Aí botaram ele na cadeia. Depois de flagelá-lo bastante, Paulo e Silas ali no calabouço, e de repente, no meio da madrugada, você acha que as cadeias do Brasil hoje são precárias? Você precisa ver na época de São Paulo. Não tinha luz, só tinha lodo, urina de rato, gente machucada e pelada. E foi ali que São Paulo, cheio de ferida, sentado em cima da urina dos ratos, ele disse para Silas: Silas, puxa o tom aí. Silas deu o tom e eles racharam de cantar a noite inteira. Cantar, cantar, cantar. E diz que a música deles foi tão poderosa, Salete, que naquele dia, aqueles ministros de música abriram pelo poder da voz, pela unção da voz deles. As cadeias se abriram, romperam-se os grilhões e o carcereiro ficou assim apavorado. Ele disse: eu vou me matar, porque deve ter ido todo mundo embora. Quando São Paulo lá de dentro gritou assim: não faça nada contra a sua vida, porque nós estamos todos aqui. E o carcereiro foi lá dentro, viu que estava todo mundo lá, tirou Paulo e Silas da cadeia e levou para a sua casa. Quando a gente fala hoje carcereiro, a gente tem a impressão de uma profissão assim, baixa, pequena, inferior. Mas na verdade, carcereiro para a época do Império Romano era um alto posto do Império. O cara era como se fosse o delegado de Filipos. Imagina a cidade de Filipos. O delegado lá deve ou não ser importante. O cara era top também. O cara andava com aqueles elmos romanos, com aquelas cristas vermelhas, sabe? Parecia um galo de briga aquilo. A armadura dele era polida. O cara era um homem chique. Imagina ele arrancando Paulo e Silas, pelado, machucado, fedendo a urina de rato, de dentro da cadeia e levando para a casa dele. E chegando lá, diz a palavra que ele lavou as feridas de São Paulo. Um juiz, um delegado, um alto funcionário do Império Romano, ele, esquecendo-se da sua importância, ele se rebaixou a fazer isso, e depois ele ainda pediu com o resto da água que sobrou: Paulo, batiza a minha família. E ele se tornou um cristão, um homem fervoroso, cheio do Espírito Santo, no poder da graça de Deus. Estes dois casos são os principais citados pelo Atos dos Apóstolos, que aconteceu nessa cidade de Filipos. Acontece que depois de um tempo, São Paulo foi embora dali. E quando ele estava prestes para morrer, ele já estava velho, na cadeia. Ele sabia que dali a pouco esperava o pescoço dele uma espada. Ele se sentou dentro da cadeia, pegou a peninha dele, molhou no tinteiro e começou a escrever. Imagina comigo, eu tenho essa característica, sabe, de ler a Bíblia imaginando o que está acontecendo. Imagina comigo São Paulo velho, a lamparina ali,
crepitando, e ele molhando a peninha no tinteiro, e escrevendo, e dizendo assim: veja, nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Que haja em vós os mesmos sentimentos e pensares que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo de forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus. Eu imagino, gente, não sei, porque eu sou uma manteiga derretida. Eu choro lendo bula de remédio. Eu leio bula de remédio. Mas eu imagino, eu no lugar de São Paulo teria escrito isso aqui chorando. Porque ele viu isso aqui acontecendo nas pessoas em Filipos. Gente importante. Eu imagino que São Paulo velhinho, à luz de lamparina, ele foi se lembrando de Lídia. Aquela mulher importante que desceu do salto dela para aderir a um pregador itinerante, fabricador de barraca. Ele lembrou do carcereiro lavando as feridas dele, e ele escreveu: tenham em vós os mesmos pensamentos que havia em Cristo Jesus, porque ele, existindo em forma divina, ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana. E como humano, ele se rebaixou e se fez escravo. Vamos tomar no pé da letra. Acompanhem comigo aí. Filipenses 2:6. Ele, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas o quê? Despojou-se, assumindo a forma de um escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. Ele se despojou, assumindo a forma de um escravo. E encontrando-se em aspecto humano, humilhou-se ainda mais, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Daí São Paulo muda a conversa dele, olha. Versículo 9. Por isso, Deus o quê? Não escutei. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, e toda a língua confesse: Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Veja, gente, o que São Paulo faz. Me desculpe a televisão, sei que aqui não tem luz suficiente, mas eu preciso dessa escada. O que São Paulo diz é o seguinte: Jesus, existindo em forma humana, ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas se rebaixou, assumindo a forma de um escravo. E como se não bastasse, ele se humilhou ainda mais, fazendo-se escravo e morrendo uma morte de cruz. Ele chegou ao ponto mínimo. Aí o versículo 9, São Paulo começa a mudar de conversa, e ele diz: por isso Deus o exaltou, Deus o levantou. E ele deu para Jesus um nome que está acima de todo nome,
É que aqui não tem mais um degrau, senão eu subiria, porque a palavra diz: e diante desse nome que ele recebeu, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Percebe como ele voltou para um patamar muito superior daquele do início? Gente, nós que somos tidos como amaldiçoados, a nossa vida que está no fundo do poço, além de não sermos importantes, parece que o demônio tem espizinhado a nossa vida. Tem gente que diz: o que eu fiz? Porque eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Veja, é a você que Deus quer exaltar, juntamente com Jesus o nosso Senhor. Porque se Ele desceu com um único propósito: te levar nos ombros dEle. Ele foi exaltado pelo Pai porque se fez humilde, porque se fez pequeno. E toda pessoa abençoada por Deus, ela chega a essa concepção. Lídia chegou, o carcereiro chegou. Você precisa chegar a essa concepção. Você quer ser abençoado por Deus? Então não fique como os pagãos preocupados: eu preciso ser amado, eu preciso ser elogiado, eu preciso ser importante. Meu marido precisa me amar, minha namorada precisa me amar, o meu namorado precisa me amar. Não, o Pai sabe que nós precisamos de tudo isso. Não foi o que nós cantamos na adoração? Deus sabe o que é melhor para mim. Ah, padre, mas na sede de ser importante eu acabei fazendo tanta coisa ruim, eu acabei dando vexame, eu acabei indo para o adultério, eu acabei procurando falsas doutrinas, eu acabei procurando prostituição, droga. Sabe qual é o remédio para sair disso tudo, gente? O remédio é fazer isso aqui, ó. Realmente, eu errei, eu falhei, eu me degradei, eu fui mais baixo. É por isso que a confissão dentro da Igreja Católica, ela é importantíssima. Aqueles que são orgulhosos, têm em si um orgulho protestante, eles dizem assim: não, eu não preciso confessar com o padre, eu entro dentro do quarto, eu fecho a porta, eu falo diretamente com Deus, Ele me escuta e me perdoa. Mas essa pessoa ainda não entendeu qual é a graça de se confessar com o padre. Sabe qual que é essa graça? No momento em que você se humilha diante de Deus, Ele é obrigado pelo caráter dEle a te exaltar. O que acontece é mais ou menos isso aqui, quer ver? Vem aqui, Rogerinho, traz a sua cadeira, por favor. O que acontece na confissão é mais ou menos isso aqui, ó. Quando a Rogerinha vai ao confessionário e ela se humilha voluntariamente diante de um homem que igual ela não vale nada. Porque veja, talvez o padre seja mais pecador do que você, é verdade. O padre também peca. Mas no momento em que eu me aproximo diante de um homem que é limitado como eu, e me humilho diante dele, porque racionalmente isso é inconcebível. Para que eu tenho que passar uma vergonha dessa diante de um cara que eu nem conheço? Mas no momento que você vem e você se dispõe a se humilhar diante da pessoa do Padre, Deus lá no alto do céu, Ele olha para você e Ele pensa assim: poxa vida, a Rogéria está tão necessitada de ter comunhão comigo de novo, que ela chegou ao ápice
ao cume de se humilhar diante desse homem que não vale nada igual a ela. Então não tem jeito, eu vou ter que amar Rogério de todo jeito. Então Deus rasga o coração dele, e ele começa a derramar amor, cura, libertação sobre a Rogéria, porque ali, se humilhando diante do padre que não vale nada, é essa mulher que está dizendo: Jesus, eu estou disposta a tudo, até me humilhar diante desse homem, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Obrigado. Aí Deus pega você e Ele te exalta, Ele te coloca num patamar acima, não por causa dos seus méritos, mas por causa do nome de Jesus. Não existe lugar mais importante do que dobrar os joelhos diante do nome potente de nosso Senhor. Nesse livro do Padre Jonas, ele diz: o segredo é renunciar, é confessar. E no fim de tudo, ele fala: o sangue de Jesus, ele tem poder sobre nós. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente, por quê? Porque foi no momento em que ele derramou o seu sangue, no momento em que ele estava lá no mais baixo, que ele nos tomou nos ombros de volta, nos colocou nos seus ombros, porque nós não tínhamos condição, nós não tínhamos capacidade de subir até onde nós queremos subir. Ele te fez importante. O Pai sabe que você precisa, o Pai sabe, Ele sabe tanto, Deus sabe tanto que você precisa, que diz a palavra de Deus em João 3,16, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por isso, gente, nós somos livres da maldição. Não é quando a gente participa de uma oração poderosa, um pregador importante. Não. Sabe quando é que a maldição começa a sair da nossa vida e a nossa vida começa a ganhar importância? Quando nós nos detemos diante daquele que realmente é o importante. O Senhor é importante. E a gente faz isso que a palavra diz, diante do nome dEle, todo joelho se dobra, no céu, na terra e no inferno, e toda a língua proclama, para a glória de Deus, que Jesus, só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor. Ele é o Senhor na sua vida? Ele é o mais importante para você? Jesus precisa ser o mais importante para você. Ele precisa ser o seu Senhor, Ele precisa ser reconhecido na sua vida, como aquele que é digno de toda a glória, de todo o poder, de toda a santidade. Por isso, gente, Nossa Senhora, a gente reza tantas vezes, Nossa Senhora é a mulher que pisa a cabeça da serpente. Você já não rezou tantas vezes assim? Por que que ela é a mulher que pisa a cabeça da serpente? Porque foi ela que naquele dia bendito proclamou: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque Ele exalta os humilhados, Ele retira do trono aqueles que são importantes, e coloca lá os pequeninos. Ele despede os ricos de mãos vazias, e Ele dá àqueles que nada têm. Nossa Senhora foi aquela que disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Percebe como Nossa Senhora desceu esses degraus? Sabe,
Talvez o que você precisa não é uma oração de cura na sua cabeça, alguém que reze gritando em cima da sua cabeça. Talvez o que você precisa é um pouquinho de humildade, para chegar na sua casa e dizer para o seu marido: marido, perdão. Talvez o que você precisa é um pouquinho mais de delicadeza, porque você é um jumento batizado, uma pessoa que não sabe tratar os outros, uma pessoa que precisa ser humilde. Talvez o que está faltando para você não é oração de exorcismo, o que está faltando na sua cara é vergonha de dizer assim: eu sou dependente do álcool e da droga e eu preciso de ajuda, me ajuda por favor. Abaixa, se humilha, reconhece: eu preciso de ajuda, eu preciso de Ti, Jesus. Não sei o que você veio pedir na canção nova. Talvez você tenha vindo aqui pedir um trabalho, a libertação de um filho, a cura de uma doença. Mas de tudo que você precisa, pode ser que você vá embora da canção nova sem receber nada disso, mas se você for embora daqui com a posse do Espírito Santo no seu coração, você vai embora daqui a pessoa mais feliz deste mundo. Porque o que importa, o que é importante, é um